Fala pessoal, fala guerreiros hiperbóreos, espíritos incriados maravilhosos. Boa noite a todos, mais uma vez, eu, Cristiano Severino, venho aqui estar com vocês para poder conversar um pouquinho com vocês e compartilhar algumas maravilhas que esse oceano, que é o meu espírito, tem transmutado por meio desta alma, né? Desse personagem. E hoje a gente vai falar de um tema. Eu liguei o computador aqui para poder dar um pouquinho mais de luz aqui, né? A gente vai falar de um tema bem diferenciado, no sentido de profundidade, porque uma vez que você toma dessa pílula que é a sabedoria hiperbórea, a pílula do conhecimento. Só um minutinho. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Beleza. Uma vez que você toma essa pílula em doses homeopáticas, você vai despertando, você vai descobrindo a verdadeira essência do seu ser e descobrindo verdadeiramente o que você não é e o que de fato está por trás de tudo isso que sustenta essa aparência momentaneamente humana. Outro dia eu estava prestando atenção no meu próprio eu, e ali dentro do silêncio eu estava ali simplesmente, né, os pensamentos eles passavam e eu via que não era eu que estava pensando. Então, não tem como você lutar contra isso. Esquece. Falar assim, eu não vou pensar. Não tem como. Os pensamentos são uma programação que eles automaticamente eles estão aqui e a hora ele sobe, hora ele desce, hora sobe, hora ele desce. E não tem como você parar isso. O que você pode fazer é observar e tomar cuidado para não absorver certos pensamentos. Mas aí eu estava refletindo sobre algumas coisas e tem até muitas pessoas hoje dizendo o seguinte, que Javé, ele está reconstruindo o corpo dele, porque no momento que ele está criando essa dimensão, esse universo que está ainda em expansão, cientificamente é comprovado já que o universo ele não é infinito, ele está em expansão ainda, só para você ter uma ideia. Mas o fato é que quando Javé estava criando toda essa loucura por meio do poder do espírito dele, ele cai e se desfacela dentro da própria criação e manifesta em tudo aquilo que ele criou, em todas as formas que foram emanadas do próprio espírito dele. Mas para dar sustentabilidade a tudo isso, ele precisa do holofote do nosso espírito, ou seja, ele precisa do nosso fractal. E qual que é o ponto objetivo aqui? Que muitas pessoas têm surgido e falado que Javé está reconstruindo o corpo dele e que precisamos ajudar a Javé reconstruir o corpo dele. Ora, vamos pensar um pouquinho, porque eu não sou nenhum energúmeno, né? Primeiro, que eu tenho um espírito que me sustenta. Segundo, eu tenho um intelecto, porque o meu espírito evolui o meu intelecto. Se Javé está tentando reconstruir o corpo dele, e em partes eu até acredito que sim, porque ele caiu na própria loucura, né? E agora, cada pedacinho desse oceano de loucura que está se expandindo, que é o universo, ele se alimenta de tudo isso. Cada imagem que existe, seja ser humano, seja animal racional, irracional, tudo aquilo que existe, isso está sendo sustentado pela presença do espírito. E uma vez que isso acontece, que está acontecendo, o espírito traz informações dentro dessas imagens, aonde automaticamente Javé, ele está pegando todas essas informações. Então toda evolução que tem, automaticamente ela já está indo para Javé. Agora, se nós reconstruirmos o corpo de Javé
E Javé, uma vez com o seu corpo totalmente restaurado e reconstruído, e ele na sua potência, você acha que com essas informações que ele adquiriu durante esses 13,8 bilhões de anos, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai reconstruir uma Matrix mais potente, mais poderosa do que essa, porque se você já pensa que essa Matrix ela é potente, é uma prisão de altíssimo nível, você imagina ela agora, essa Matrix reconstruída, cheia de informações novas do Espírito, e Javé com todo esse poder. Então a gente não tem que reconstruir o corpo de Javé. A ideia é, pelo menos para mim, eu penso e absorvo isso, intuo isso do meu espírito. Nós precisamos fazer essa imersão para o mais profundo, para dentro do nosso espírito, do vazio carregado de magia e de potência e ausente de forma de matéria densa e de energia bariônica, para a gente poder sair dessa prisão, porque a gente sabe que a saída dela é pelo lado de fora, aliás, é pelo lado de dentro, nunca pelo lado de fora. E toda vez que nós externamos qualquer coisa, e aí vai uma dica, quando você adora qualquer figura, quando você ovaciona qualquer figura externa, você está dando condicionamentos de adoração, de atenção e de poder para isso. Logo, você está tirando o poder de si mesmo, pegando o seu espírito, o poder do seu espírito e projetando para fora. Então, por isso, você não deve dar poder a nada externo, porque o poder ele está dentro de você. O que nós precisamos fazer todos os dias é ter essa koinonia. A palavra koinonia vem do grego comunhão. É ter essa comunhão com o nosso espírito e aprender a conversar, a ouvir e ter o discernimento, deixar o teu discernimento tão apurado a ponto de você não negligenciar e não perder nenhuma informação que o seu espírito ele queira te passar. Poxa, Cristiano, legal suas palavras, mas como é que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Meditação transcendental, meditação contemplativa, meditação silenciosa. O que é uma meditação silenciosa? Quando você volta sua atenção para dentro de você, faz aquela respiração que nós fizemos no vídeo passado, dá um reset na mente e permanece ali, no absoluto oceano carregado de magia, de potência, de graça, de honra, de virtude, de valor, de vigor e de liberdade que é o seu espírito. Permaneça ali, aprenda a conversar com o seu espírito. Por exemplo, Cristiano, eu não sei conversar com o meu espírito. Cara, vamos pensar, como que você conversa com as pessoas? Você não dá bom dia para as pessoas? Você não interage com as pessoas? Você não cria relacionamento com as pessoas? No seu trabalho, na escola, no supermercado, no açougue, no sacolão, na farmácia, em todos os lugares? Então agora aprenda a criar um relacionamento com o seu espírito, voltando para ele todos os dias quando você levantar. Faça essa meditação, que daqui a pouquinho nós vamos fazer uma meditação. E começa a proferir, a declarar, a afirmar palavras, por exemplo, eu te reconheço, meu espírito, eu te aceito como meu salvador, tu és a potência infinita que me sustenta, o oceano de graça que me alimenta, tu és a minha blindagem, o meu bloqueio, tu és o meu porto seguro, tu és a minha vitória, o meu valor, o meu vigor. Eu descanso na tua presença, eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu entrego as rédeas dessa vida de personagem em tuas mãos, que eu não viva mais a minha vida, mas que eu viva a tua vida e segundo o teu propósito, porque tu tens uma visão de 360 graus e eu só consigo olhar para a direita, para a esquerda e para a frente. Mas tu és o poder que me alimenta.
Eu estou em ti e tu és o oceano que me fornece infinitamente todas as possibilidades, porque todas as possibilidades estão sintetizadas em ti. Tu és a minha cachoeira de graça, tu és a minha chuva de vitória dentro de mim, meu espírito. Tudo que acontece na minha vida, eu lhe rendo a tua graça, o teu poder. Eu te amo, meu espírito. Eu volto a ti, porque eu me unifico a ti, porque tu estás em mim, e eu só permaneço de pé porque tu estás em mim. Tu és o motivo, a razão, a causa de eu estar de pé. A tua presença é mais real em mim do que as próprias batidas do coração. O teu poder é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, mais verdadeiro do que o próprio ar que eu respiro. Eu estou descansado na tua presença. Tu és o meu consolo, tu és o meu socorro, tu és a minha plenitude e em tuas mãos eu me entrego. Você pode começar por aqui. Eu vou falar igual você. Cara, para com isso. Você é um espírito, o seu próprio espírito vai conversar contigo, vai te dar palavras, vai te ensinar a declarar como que você interage com ele a partir do momento que você volta o seu olhar para dentro do seu espírito. A partir do momento que você tira de fora a sua atenção e pega esse holofote todo e coloca no seu espírito. Porque agora pensa bem, tudo aquilo que você colocava atenção antes, você está tirando a atenção e agora está devolvendo aquilo que é de direito, que é o seu espírito. E aí muita coisa vai mudar na sua vida. O seu relacionamento sentimental, o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida com seus filhos. Sabe quando você fica muito assim, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, fulano tá com tal problema assim, e você fica em insanidade, louco? Isso aí é só o ego. Isso aí é só o personagem. Tem nada de espírito aí. O espírito simplesmente fica ali. Porque você tá dando atenção. Você, eu vou resolver o problema de fulano. Hoje você resolve o problema de fulano. Amanhã você resolve o problema de ciclano. Depois da manhã você resolve o problema de beltrano. E você? Aonde que você fica? Todos os problemas vêm sempre em cima de você. Você parece que é um para-raio. Deixa de ser otário. Volte sua atenção para o seu espírito. Mas e os outros? Deixa se lascar, velho. Deixa se lascar, tô te falando sério. Porque eles também são espírito. Tem um espírito lá também neles. E mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que acordar. Ou seja, nessa vida ou em outras. Entendeu? E aí você tá levando a vida dos outros, vivendo a vida dos outros e a sua não, porque você tá colocando atenção, tirando o seu poder de você para poder colocar nos outros, resolvendo o problema de filho, resolvendo o problema de todo mundo. E os seus problemas, quem é que resolve? É forte, né, essa palavra, né? É duro de ouvir, né? Quantas vezes, antes da pessoa nem falar nada, você já se coloca à disposição? Quantas vezes, tantas traições de amigo, traições de colega, traição até de esposa, de filhos também, de filhos bastardos, que não tem um mínimo de respeito pelos pais, que não tem um mínimo de respeito e consideração pelos pais. Porque se um filho tem respeito e consideração pelo pai, primeiro ele tem que honrar o seu pai, honrar a sua mãe. E aí você fica aí, levando essa vidinha desgraçada, medíocre, sem conhecimento, sem discernimento e só servindo como massa de manobra para os outros, sendo como se fosse parasitado o tempo todo. Eles te utilizam apenas como parasita. Precisou de dinheiro, vem quem? Em você. Precisou de remédio, vem quem? Em você. Precisou de cesta básica, vem quem? Em você. Precisou para resolver qualquer outro tipo de resolução, vem em você. Surgiu um problema, fulano resolve, a Maria resolve, o Joaquim resolve, o Ronaldo resolve, o Fábio resolve. E você? Se você fizer isso, eu estou te falando porque eu tenho 46 anos, esse personagem está com 46 anos, e graças ao meu espírito, graças à abundância do meu espírito, que é o meu verdadeiro Cristo, tem me libertado de todas essas insanidades, dessas loucuras, desses devaneios, que por anos
eu me perdi. Mas agora, graças ao meu espírito, o meu espírito me fez encontrar o caminho de casa. O encontro do personagem com a sua força e com a sua potência, tornando-se um só, com clareza, com objetivo, com potência, com valor, com vigor e principalmente com liberdade. Seja livre. Você já é livre, só não sabe disso. E quantos anos mais da sua vida você vai esperar para poder dar um passo e se libertar dessas amarras, dessas correntes, desses algozes que te prendem, porque você está preso no looping da insanidade, das programações que a sêmica acaba transmitindo para você por causa da mônada que ela está alicerçada, e a sêmica, que é o conjunto de sistema transmitido pelo pensamento doente, que se manifesta como 5 movimentos ou 5 tipos de sentimento: olfato, audição, visão, paladar e tato. Olfato, visão, audição, paladar e tato. Ai, ai. Guerreiros, eu vou ficar por aqui. Só um vídeo rápido aqui para poder compartilhar com vocês essa intuição. E lembre-se, você não tem que reconstruir o corpo de Javé. Volte para o seu espírito. Volte para dentro. Volte para dentro do teu paraíso. Volte para dentro da tua plenitude. Volte para dentro do seu lugar secreto, do seu socorro abundante, do lugar mais gostoso. Se você pensar que o espírito ele é tão potente, tão maravilhoso, tão gracioso, tão honroso, que você está num banquete agora e o seu espírito ele está servindo todo tipo de iguaria para você. Só que você não está prestando atenção na festa. E você está saindo pela porta e indo lá fora comprar bala de amendoim e deixando de comer as iguarias que o Cristos, que o teu espírito está agora passando e colocando. Simplesmente aprenda uma coisa: você está na festa do seu espírito, pela abundância e pela potência e pela graça luciférica dele, e você está no meio do banquete. E quando você vai para um banquete, você fica murmurando? Você fica reclamando? Ou simplesmente você degusta de tudo aquilo que o espírito, ou de tudo aquilo que estão te trazendo na festa? Faça isso hoje. Sente-se. Nossa, Cristiano, mas minha vida está andando desgraçadamente. Eu posso garantir para você, ela está assim porque você está olhando para fora. Se você olhar para dentro, você vai sentir a segurança do seu espírito. E aí, as imagens que vêm do lado de fora, elas perdem todo o efeito e se dissolvem completamente como uma nuvem cinzenta num dia ensolarado, porque ela é derretida pela graça do Espírito. Aquiete-se, volte sua atenção para o seu espírito, fique firme, dê valor a si mesmo, deixe de ser parasitado pelos outros e ser usado como tapa-buraco. Você é um Deus, a semelhança idêntica do incognoscível.